Olá, estamos começando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje nós vamos conversar sobre o Conselho Estadual de Cultura e eu trouxe aqui para conversar comigo o Alexandre Vieira, que é colega da EP Letras, professor, escritor e que foi eleito para representar aqui o município e toda a região norte do Rio Grande do Sul no Conselho Estadual de Cultura. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Alexandre. Olá a todos. É um prazer poder estar de novo no programa, né, participando. É um prazer sempre quando a gente tem a oportunidade de estar aqui comunicando à comunidade e trocando essas informações importantíssimas sobre esse novo cenário cultural que a gente está vivendo a nível de município, estado e país e que precisa chegar até a população. Você foi eleito para o Conselho Estadual de Cultura. Eu acho que é importante a gente começar o programa explicando para as pessoas qual é a função do Conselho e qual é a importância do Conselho aqui para a cidade de Passo Fundo, na área cultural. Os conselhos são um modelo de política democrática que regulamenta as ações do poder público em relação à aplicação de recursos sobre determinada área, né? E essa regulamentação ela é feita a partir de forças nacionais, estaduais e municipais, cada uma correspondendo às ações daquele espaço físico e daquele orçamento de cada região, né? Então, nós temos aí uma política nacional de cultura, do qual o Conselho Nacional acompanha a nível de Brasil, né? Nós temos um Conselho Estadual de Cultura que regulamenta as ações do Estado do Rio Grande do Sul em relação ao orçamento, em relação a projetos, a atividades ligadas à cultura no Estado e aos conselhos municipais, né? Em relação ao Conselho Estadual de Cultura, nós temos um diferencial nacional. Esses conselhos eles foram regulamentados pela Constituição de 88. No entanto, o Conselho Estadual de Cultura ele funciona desde a década de 70. Então, ele tem uma história nacional de modelo para os conselhos a nível de Brasil, né, e de intervenção, participação e construção das políticas públicas de cultura. Essa é a dimensão do qual a gente está inserido hoje. Ela é dividida por regiões, nós fizemos parte da grande região 9, do qual, nesse processo eleitoral, eu fui eleito em relação ao grupo da região, aos municípios todos do norte do estado do Rio Grande do Sul, e mais a colega Luciana Capitânio, que foi eleita representando a diversidade linguística. Ela é da comunidade Caigangue, né, e é do Votor, aqui próximo a Erechim, que é a mais próxima da gente enquanto conselheiros. Os demais conselheiros são de todo o estado, né, o qual nós tivemos uma eleição que ampliou um número de conselheiros do interior do estado, o que até então era um pouco mais difícil, o conselho concentrar forças na capital, na região metropolitana, e hoje a gente tem uma dimensão muito maior, né? A ideia é espalhar melhor os recursos por todo o Rio Grande do Sul, inclusive no interior, nas cidades mais interioranas, né? Exatamente, é uma escolha de política pública do governo atual, eles deixam bem claro essa ação, e a divulgação, a construção do processo eleitoral desse último pleito, ela permitiu que mais pessoas do interior do estado participassem, conhecessem o processo, né? Esse processo eleitoral ele é constituído com as instituições, personalidades jurídicas que estão cadastradas no Procultura RS. Então, toda entidade que tem finalidade cultural, ela gratuitamente pode se cadastrar, pode e deve se cadastrar no sistema do Procultura RS, e então cadastradas, elas participam de várias atividades, entre elas a escolha dos conselheiros, que tem duas partes escolhidas na sociedade civil, que é esse processo eleitoral, e uma parte dela escolhida indicada pelo governo do estado.
Uma coisa importante para frisar para as pessoas, né, é que assim, eu tenho visto muito acontecer isso, e eu no meu início, na minha carreira de artista, de escritor, no início, eu também fiz isso. Às vezes a pessoa tem um projeto, ela tem uma ideia bacana, quer publicar um livro, quer lançar um CD, quer fazer alguma atividade cultural. E é muito comum as pessoas elas procurarem, por exemplo, a prefeitura, para ver se existe um recurso, né, alocado para fazer esse tipo de atividade. Mas, na verdade, tudo aquilo que diz respeito ao setor público precisa estar autorizado por lei, né? Então, sim, esses conselhos, se a gente for falar assim, em termos bem práticos e efetivos, eles têm a função de receber esses recursos e disponibilizar eles para as prefeituras, inclusive, para a abertura de editais para que esse recurso possa chegar até as pessoas, né? Quer dizer, a prefeitura não pode simplesmente chegar e distribuir o recurso. Tem que ter toda ali uma estruturação legal, jurídica, né? E geralmente voltada para editais, é isso? Esse é um dos caminhos, né? O caminho principal, vamos dizer assim, porque quando a gente fala em regulamentação, o Conselho tem essa função principal de orientar, indicar, melhor dizendo, a aplicação desses recursos, que com certeza serão construídos em forma de editais. Hoje existem vários caminhos, nós recuperamos nos últimos 2 anos aí vários caminhos do campo das políticas públicas para a cultura, nível nacional, estadual, municipal, e estes caminhos que eles precisam ser referendados. É dinheiro público, né? Precisa ser fiscalizado, precisa passar por uma série de fatores, precisam atender às necessidades da população. Então hoje você vai encontrar um edital que vai te exigir que tu tenha ações de inclusão, de acessibilidade e de outros tantos fatores que um projeto precisa estar atendendo para cumprir a lei e então gozar do uso dos recursos públicos, né, para isso. O primeiro caminho, sempre o mais próximo do artista, da pessoa que está produzindo uma primeira vez ou já experiente, é chegar até o Paço Municipal, né, que é o mais próximo dele. A prefeitura, né? Chega Exatamente. A Secretaria de Cultura, a Secretaria de Cultura. O Conselho de Cultura, a maioria desses recursos vem para a Secretaria de Cultura, né? São fiscalizados, acompanhados pela Secretaria de Cultura. Perfeito. Né? E o Conselho, no caso do Conselho Estadual, ele tem uma dimensão importante tanto na fiscalização quanto no acompanhamento também dos conselhos municipais e das ações em si, sejam elas privadas, públicas, né, porque a presença do Conselho Municipal ela referenda aquela ação, aquele ato, aquela atividade. Então, nós, conselheiros, além da missão de participarmos efetivamente, o que hoje é online, facilitou a participação do interior muito nesse sentido, que são as reuniões periódicas. Nós temos uma reunião que inclusive começa daqui a pouquinho, que é a reunião semanal do pleno do Conselho, onde todos os conselheiros se reúnem para debater os assuntos apontados. Nós temos a reunião das setoriais. Então, hoje, eu, além de estar conselheiro, eu fui eleito coordenador da setorial do livro, literatura e bibliotecas, no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos essa reunião semanal também dessa coordenação, dessa comissão. Setorial do livro e bibliotecas. Livro, literatura e bibliotecas. Aqui a ideia região, a nível de estado. Nível de estado. Nível de estado. E então todas as políticas públicas direcionadas à produção literária e à organização dos espaços que produzem literatura estão sob minha coordenação, junto com uma equipe, claro, de conselheiros. Aí nós temos na comissão 7 conselheiros partícipes, os demais também participam sem direito a voto, mas são ouvintes e participantes, né, de cada reunião de comissão. E nós podemos estar participando em todas as comissões, então são várias áreas e várias comissões, desde que a gente esteja construindo algo direcionado ao setor da cultura nessa leitura, né? E isso leva ao Estado uma missão de reforçar as ações
dos agentes culturais, né, com a presença de um órgão público, né, com uma capacidade enorme de construção e que a gente possa estar alinhando a cada passo, a cada momento. Esse sistema ele é toda uma construção democrática, né? Por isso que exige essa participação toda de representantes da sociedade. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Voltamos em seguida. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local e estamos conversando aqui sobre o Conselho Estadual de Cultura, né? Eu estava falando sobre a importância do Conselho, né? Não só do Conselho Estadual, mas também do Conselho Municipal, do Conselho Nacional, porque esses recursos eles precisam passar por uma série de pessoas para garantir a boa administração deles, né? Quer dizer, tem que ter todo esse acompanhamento, essa fiscalização. Você falou que você foi eleito também ali para o setor de bibliotecas. Isso. Né, no momento, né? Dentro do Conselho. Essa é uma outra repartição dentro do próprio Conselho. Exatamente. Né? Nós temos, dentro do Sistema Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, nós temos a ação dividida em setoriais, né? Como é o próprio Conselho Municipal aqui em Passo Fundo. Essas setoriais, elas são as ações do governo pela secretaria, né, as ações e execuções das políticas públicas pelo governo, a regulamentação, fiscalização e acompanhamento pelo conselho, e ainda tem a destinação feita pelas setoriais, que são delegados setoriais que também são eleitos. Inclusive na cultura popular, a Tatiane Crestani, que teve há poucos dias na academia conosco, foi eleita dentro das culturas populares para essa setorial, que é um terceiro setor, dentro da engrenagem democrática de condução das políticas públicas. Mas dentro do Conselho Estadual, nós temos as comissões específicas de cada setor, que trabalham, são subdivididas as ações para melhor direcionamento, melhor acompanhamento, né, e construção de pareceres, que essa é uma função importante, né? Os pareceres do Conselho Estadual vão afirmar se aquela ação cultural ela é legítima e pode ser referendada pelo Estado, né? Então, dentro dessas comissões esse trabalho é feito. Eu assumi a coordenação da Comissão do Livro, Literatura e Bibliotecas. É um setor amplo, bastante discutido internamente, porque nós temos o estado do Brasil com o maior número de feiras do livro do Brasil, a gente ainda está apurando melhor esses números, mas são dos 500 municípios, aí a gente tem 40% que devem fazer feiras do livro, em menor ou maior escala. 40% de e municípios. Ainda assim é um dos maiores do Brasil. E é um que dos mais tem feiras. Né? Exatamente. E a feira esses são números ainda que nós estamos apurando, né, para ter um dado completo. Essa é uma informação que nos falta, foi a primeira coisa que ao entrar no Conselho a gente sentiu a necessidade de atualização, né, de calendário, de entender e saber quais são os eventos, qual é o calendário do Rio Grande do Sul nesse sentido, né? Exato. Também a questão das bibliotecas, nós precisamos mapear essas bibliotecas, entender quais são as estruturas delas. Nós temos discussões internas a fazer, por exemplo,
com o sucateamento das bibliotecas das escolas estaduais. Dizer, as bibliotecas estaduais das escolas, né? Exato. Nós temos todo um problema de sucateamento, né? Que foi gravado, inclusive, eu acho que até pela própria enchente, né? Depois que nós passamos este ano, né? Então, a Secretaria teve ações, que nem uma ação após enchente agora, de arrecadação de mais de 70 mil exemplares. E está repondo nas bibliotecas que sofreram com isso. No entanto, isso precisa chegar até a população, precisa chegar que essas bibliotecas que estão sucateadas há muito tempo. Né? Esse é um cenário dos municípios, é um cenário amplo, né, no Estado, que precisam ser levados em consideração. Registros, por exemplo, de que a Feira do Livro de Porto Alegre, ela é hoje uma das mais antigas da América Latina, né? Se não a mais antiga. É outro documento que a gente está tentando construir, porque são fatores de relevância para estudos mundiais, né? A Unesco precisa estar junto nesse processo, e são processos que o Conselho ajuda a construir, né? Ajuda a discutir e botar em pauta. E até para fazer uma pressão política, de certa forma, né? Porque quando você tem, por exemplo, um grande recurso, né? Como a Lei Aldir Blanc, né? Ou a Lei Paulo Gustavo, né? Você precisa ter toda essa estrutura montada, nacional, estadual, né? Municipal, e precisa também ter uma movimentação política. Então o Conselho ele também tem essa importância no sentido de apontar caminhos no setor político, né? Daquilo que a sociedade precisa naquele momento. Posso destacar duas ações importantes aí, uma do calendário que a gente está propondo enquanto conselheiro aqui na nossa região, outra relacionada à questão da lei. A Lei Aldir Blanc agora está uma discussão aberta no campo cultural da necessidade que o governo viu de reduzir valores a nível nacional em razão do controle financeiro do Estado, né? Há, claro, uma defesa em relação à lei muito importante, mas de manter esses valores, né? E a gente, como artista, nós somos os primeiros a querer que esses valores sejam mantidos. Que eram de 3 bilhões, né? No governo nacional, mas eles estão cortando pela metade. Exato. Mas porque também quando chegou... Aí que está a importância das pessoas entenderem, né? Porque é um recurso federal, Conselho Nacional de Cultura, foi aprovado pelo Conselho Nacional de Cultura, chegou para o Estado repassa para os municípios. E aí os municípios precisam se agilizar para dar o escoamento para esse recurso. Exatamente. E aí que está o gargalo. Né? Aí que está o gargalo da situação. E daí entra uma das nossas ações agora, das nossas propostas pessoais enquanto conselheiro. O que aconteceu com a PENAB? Ela chegou nos municípios, não foi o caso de Passo Fundo está andando, né, com os recursos que vieram, mas há muitos municípios não devolvendo recursos. Não utilizaram, os recursos vão retornar. E daí é claro que o Tribunal de Contas vai apontar, opa, não usou, né? Retorna para a fonte. O que acontece? Como fazer acontecer que os municípios utilizem desse recurso que está sendo destinado? A ação que nós nos propomos enquanto conselho aqui para a nossa região, Passo Fundo região, é a visitação, acompanhamento e orientação dos entes federados, do poder público, para as políticas públicas de cultura. Muitos prefeitos, vereadores desconhecem e secretários desconhecem o potencial das ações por conta da estrutura de produção, de mão de obra de trabalho do campo cultural mesmo. Né? Então, da importância da aplicação. Então, nós queremos, a partir de janeiro, já está costurado isso, a fazer uma visitação permanente e orientação de vereadores, secretários, prefeitos, comunidade, instituições, para pelo menos abrir a discussão, dizer, ó, existe, está à disposição, são esses os espaços, o que precisa? Precisa cadastrar, precisa buscar informação, orientar, bem no processo de orientação, para que a gente possa costurar a informação de forma mais sólida e que os espaços públicos possam usar desses recursos. Aí eu acho que a gente entra num grande problema, pelo que eu percebo dos conselhos, que é a dificuldade de se chegar lá na ponta final daquele que é o principal objetivo dos conselhos, que é justamente os produtores culturais, os artistas,
principalmente produtores culturais e artistas, né? Parece que essa divulgação, esse espalhamento na sociedade é muito difícil, né? Me parece até que é um problema de marketing, inclusive. Exatamente. O acesso à informação, ela não é tão facilitada assim. Ela tem uma política, claro, pública de acesso à informação, mas ela é construída e as pessoas têm que ter um interesse em buscar essa informação. Mas mesmo aquelas que podem se beneficiar disso, às vezes ficam à margem da informação por falta dessa costura. O que nós queremos muito no Conselho atual, que vencer essas barreiras, tendo mais conselheiros do interior do estado, principalmente, né, para alcançar a informação aonde ela possa chegar. E até porque a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul são justamente municípios, são pequenos, né? Não são grandes cidades. Então, o principal escoamento dos recursos, ele estaria, de certa forma, se fosse descentralizar, ele estaria justamente nessas pequenas cidades, né? Sim, sim. E todas com capacidade de habilitação para a aplicação desses recursos, né? Eu sempre me recordo, tem um filme brasileiro, A Fossa, que foi gravado aqui no Rio Grande do Sul, que ela decifra bem essa movimentação, né? A comunidade precisava construir uma fossa, mas não tinha dinheiro para a fossa, tinha dinheiro para fazer um filme. E daí a comunidade fez o processo de adequação, se mobilizou para fazer acontecer esse processo. Fez o filme para conseguir dinheiro para fora. Exatamente. E o filme passou a ser uma ferramenta para o município tão relevante ou até mais quanto aquela ação em relação à fossa que precisava ser feita. Então, a comunidade precisa disso, ela precisa entender, se aproximar da informação de que pode fazer. Existem recursos, não são para todos, claro, porque o recurso é público e a pessoa precisa estar documentada, legalizada, organizada, inclusive para fazer sua prestação de contas, né, após a utilização do recurso, mas é possível e precisa ser feito. Porque aonde tem uma empresa, uma personalidade jurídica ou uma instituição que esteja organizada para fazer, ela consegue atender um mercado artístico e cultural ao redor dela de uma extensão triplicada, né? Porque ela consegue, a cultura age em rede, né? Ela vai atender na produção do livro, tu vai ter a gráfica, tu vai ter o editor, tu vai ter o desenhista. Nunca se faz cultura sozinho, né? São sempre uma série de agentes que precisam participar. Então, quer dizer, a sociedade toda sai ganhando. Exatamente. Alexandre, o nosso tempo está acabando. Agradeço pela sua presença mais uma vez e desejo muito sucesso nessa caminhada aí no Conselho, né? São quanto tempo de conselheiro? São 2 anos de mandato do Conselho, né? Sem reposição. Ela precisa ter intervalos. O giro é bem interessante para oxigenar o processo, essa estrutura. Muito obrigado pela sua presença, né? E quando tivermos outras ações, fica aberto o convite para voltar ao programa aqui e a gente poder comunicar cada vez mais sobre a importância dos conselhos aí para as pessoas. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.